Pessoal, tudo bem com vocês? Estamos muito felizes porque chegamos aos 300 inscritos e então vamos trazer hoje a segunda parte da história de Davi, tá bom? Mesmo antes de eu criar o canal no YouTube, o Senhor já ministrava ao meu coração a respeito da história de Davi, a respeito do seu legado, e eu comecei a ler, né, 1º e 2 Samuel. E o Senhor sempre falando ao meu coração. Foi então que eu decidi compartilhar, né, junto a vocês, esse quadro, Personagens Bíblicos. Já trouxe a primeira parte. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar o link aqui. E hoje nós vamos trazer a segunda parte. Eu vou ler em Salmos, no capítulo 27, versículo 4, que diz assim: Uma coisa pedi ao Senhor e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Davi, é muito encantadora a história de Davi, né? E a gente percebe que Deus escolheu Davi não pela sua perfeição. A Bíblia não esconde os defeitos, os pecados de Davi, mas mesmo assim o Senhor o escolhe com a sua imperfeição e o chama de homem segundo o coração de Deus. Então, Davi era esse homem que o Senhor olhava para ele e se agradava do que estava dentro do seu coração, porque Deus ele não vê como o homem vê. As pessoas nos veem por fora, nos julgam, fazem comentários a nosso respeito, criam seus conceitos a nosso respeito, mas só o Senhor sabe a intenção do nosso coração, só o Senhor sabe os nossos objetivos, só o Senhor sabe o que nós realmente queremos, o que nós realmente estamos fazendo. E como nós contamos na primeira parte, Davi foi ungido rei, no entanto, ele ainda não se tornou de fato o rei de Israel. Ele teve que esperar, e enquanto ele esperava, ele teve que lidar com a inveja de Saul, que era o atual rei de Israel. Saul só tinha o status de rei, mas Davi mesmo é quem estava debaixo da autoridade divina, é quem tinha sido ungido rei. Só que, enquanto isso, Deus colocou Jonatas na vida de Davi, o filho do rei, para que quando o rei planejasse algo, Jonatas logo avisava Davi, Davi fugia e diante daquelas perseguições de Saul. Mas mesmo diante dessas lutas que Davi enfrentava, né, por causa da inveja de Saul, Davi não se opôs ao rei, né? Ele respeitou a autoridade que estava na vida de Saul. Afinal, Saul tinha sido ungido rei de Israel e Davi respeitava isso. Então, depois da morte de Saul, Davi de fato se torna um rei, né, já aos 30 anos de idade. E ele é rei por muito tempo, e o reinado de Davi é marcado por tristezas, por traições, mas principalmente pela sua perseverança, pela sua força, pela sua coragem. Davi era muito valente. Ele só parou de ir à guerra quando seus soldados, por medo de perdê-lo, não deixaram mais que ele fosse participar das guerras, mas ele era muito valente, muito guerreiro, né? Não foi à toa que o Senhor escolheu Davi, escolheu pela sua coragem. Uma coisa que me chama muito a atenção na vida de Davi, na sua história, é que ele sempre consultava a Deus quando ele iria fazer alguma coisa, né? A gente pode perceber isso lá no capítulo 30 do primeiro livro de Samuel, que ele tem a sua família aprisionada, a família dos seus soldados, os seus valentes, né? Os valentes de Davi. Quando os amalequitas levam todas aquelas pessoas da cidade de Ziclag, e Davi fica desesperado. A Bíblia diz que ele chora e vai perguntar a Deus o que fazer. Ele vai atrás dessas pessoas, ele vai alcançar, e o Senhor diz: vai, você de certo os alcançará. Então Davi vai e realmente ele resgata tudo, as mulheres, as crianças, os bens, tudo Davi resgata. Porque quando nós fazemos as coisas na direção do Senhor, conforme a vontade do Senhor, o resultado certamente é bom.
porque a vontade do Senhor ela é boa, é perfeita e é agradável. Quando eu falo de fatos tristes que ocorreram na vida de Davi, eu estou falando da traição, né, de seus filhos. Absalão tentou tomar o reinado de Davi, né? Tamar, sua filha, foi violentada por um irmão, ou seja, por um filho de Davi. Então, Davi passou por episódios tristes na sua vida. E sem falar das guerras em si, que lhe traziam certamente muito sofrimento, muita angústia, né? Só não traziam medo, porque Davi era muito corajoso. Mas certamente lhe traziam sofrimentos, ele perdia muitas pessoas também nessas guerras, né? Mas Davi, apesar disso, ele continuou com o chamado, né, com o propósito para o qual Deus o tinha colocado e defendeu a nação de Israel, lutou por a nação de Israel. Então, além de tudo que eu falei a respeito de Davi, o que eu quero deixar é o que ele falou aqui no Salmo que eu li no início. Né? Uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na sua casa por todos os dias da minha vida. Então, Deus olha para Davi e vê essa paixão pela sua presença em Davi. Quando a arca da aliança chega, ele dança de alegria. Então, que nós possamos aprender isso com Davi, ser apaixonado por Deus. Que o nosso maior desejo seja sentir a presença de Deus. Que o nosso maior anseio seja agradar ao nosso Deus.